Boa noite, shalom, shalom, para não perder o costume, né, do nosso devocional. Você que não vê o devocional, todo dia, 6 horas da manhã, tem devocional. Vamos falar um pouquinho da programação, né, do canal. Olha, todo dia devocional às 6 horas da manhã. Se você acordar às 7, pode ver. Se você acordar às 8, pode ver, tá lá. Fica para você que acorda mais tarde. E toda segunda-feira, nosso podcast, é lógico. Terça-feira e quinta, ao vivo. E os outros dias você tem temas às 18 horas. Então, pronto, você já sabe da programação. Agora eu vou cumprimentar a mesa e o pastor Vinícius já fala o resto do recado, né? É verdade. Já, pessoal que ainda não se inscreveu no canal, não esqueça isso aí. Primeiro, muito boa noite. A gente já vai falando, mal educado, né? Boa noite a todos. Se inscrevam no canal, não deixem aí de clicar no sininho também para que você possa ser avisado, ser notificado a cada programação assim que ela entrar no ar. Como a pastora falou, todo dia tem novidade, tem devocional, tem alguma informação nova colocada no site. Instagram também, alguns dias tem live, então se informa aí direitinho, né? Não deixa de clicar aí no joinha, no like, como você conhece, para ajudar a programação a ser considerada relevante dentro do YouTube. E compartilha com todo mundo. Família, igreja, amigo, todo mundo que você sabe que é interessado, é apaixonado pela palavra de Deus, aí pode ser alcançado, não paga nada e você ajuda demais o canal a ganhar relevância e a atingir um número maior de pessoas. É a forma como você gratuitamente vai estar ajudando ao canal da pastora Naira Pedrini a alcançar um número maior de pessoas. Então, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E pastor Jonas? Uma noite de excelência para todos vocês, que Deus esteja abençoando. Hoje nós estamos aqui com algumas novidades para vocês. Vamos falar um pouco sobre os segredos de Deus, ou mistérios de Deus, como você queira, que Ele falou na sua palavra que revelaria somente aos seus amigos. E eu tenho um pressentimento de que Deus nos tem como amigos. Então você vai ter muita coisa boa para ouvir. No passado, Moisés foi um grande amigo de Deus, né? E por isso ele recebeu muitas revelações. Muito segredo. Então, aguenta firme aí. Inclusive, esse segredo que a gente vai falar foi falado para esse grande amigo de Deus, verdade. né? Muitos deles, né? Acho que todos eles. Quase todos os segredos foi para Moisés, né? Os grandes segredos foi a Moisés. Meu Deus. A gente chama de revelação, né? Mas Agora, o bom é que ele nos colocou nesse rol, porque quando ele disse, Jesus disse, não vos chamo mais de servo, mas de amigos, a gente entrou no rol de Moisés, verdade, né? Os amigos de Deus. Inclusive, quando nosso filho era pequenininho, tinha aqueles DVDs, os amigos de Deus, da Ana Paula Valadão. Nossa, eu sabia decora as musiquinhas daqueles DVDs, os amigos de Deus. Mas é isso mesmo, nós somos amigos de Deus. E quando a gente vai falar dos segredos, mas eu quero começar lendo o que ele fala sobre segredo para a gente. Ótimo. Em Gênesis, capítulo 18, do versículo 17 a 23, ele começa falando aqui, deixa eu abrir aqui, Gênesis 18, 17. Gênesis 18, 17. Pode ler, pastor Vinícius? Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. E tem outra tradução, essa é a RA, né? Então, em outra tradução está: poderia eu ocultar alguma coisa do meu amigo Abraão? É bem forte, hein? Poderia eu ocultar? Como eu disse, você entrou no rol de amigo de Deus. Então, pronto. Então, você está aqui, ó. Aí Deus agora vai ampliar.
esse versículo. Poderia eu ocultar alguma coisa dos meus amigos do século 21 por meio de Jesus Cristo, que se tornaram meus amigos? Não, ele não vai ocultar nada de você. Ele gosta, como está escrito também em Salmos, ele diz que ele gosta de revelar os seus segredos àqueles que têm intimidade com ele. Então Deus ama falar os segredos dele. É verdade. E mesmo quando Jesus esteve conosco, sendo ele homem e sendo ele Deus, ele afirmava que ele não dizia nada que não tivesse ouvido do Pai, né? Então era a segurança que todos nós temos de que Jesus jamais inventou alguma coisa. Ele trouxe tudo que o Pai lhe mandou fazer. E é interessante que Jesus, quando conversava com seus discípulos, num dado momento, ele disse o quê? Tenho tanto para vos falar, mas não posso falar porque vocês ainda não têm condições de entender. O que tu acha disso? Fala um pouquinho. Porque a nossa mente, ela é muito limitada. Eu imagino, assim, é o mesmo tipo de relacionamento... Ele falou na parábola, né? Se eu mostrando as coisas para vocês não entendem? Não, ele falou para Nicodemos que falando de coisas terrenas, a gente não entendia, imagina falando de coisas celestiais. Eu comparo isso com um pai tentando conversar de alguma coisa muito complexa ou profunda com uma criança de 3 anos. Ele tem vontade de contar muita coisa, a criança ela vai absorver pouco, ele vai ter que baixar no nível da linguagem da criança e vai ter que limitar aquilo que ele vai falar, porque ele sabe que não adianta falar além daquilo que ela não vai entender. Então, a nossa mente, comparada com a mente de Cristo, é isso. É de um adulto tentando falar de alguma coisa muito profunda com uma criança. Então, aí você me faz lembrar, Paulo, depois de ter sido arrebatado até o terceiro céu, quando ele afirma que ele não tinha condições de relatar tudo que ele havia visto, porque não tinham palavras que pudessem expressar. São inefáveis. Exatamente. Então, na verdade, eu acredito que a grande dificuldade do nosso entendimento daquilo que Deus gostaria de nos revelar é que a gente vive muito preso a esse mundo físico, muito embora esse mundo físico também tenha sido criado por ele, o que nos aguarda para a eternidade é um outro mundo, né? É um outro estilo de vida. E como é que a gente vai entender isso? Como é que você pode entender hoje que um mundo espiritual você se alimenta? Você come, aí você fala, mas Jesus se alimentou. Aí você também não pode esquecer que já não vai ser mais um espírito, você vai receber um corpo glorificado, o mesmo corpo que Jesus recebeu. Mas então vem esse monte de questionamento de como será o céu. Será que a gente pode entrar um pouquinho no céu e falar dele? Não espera, né? Eu acho que também é aquela história, né? Toda revelação é progressiva. E a progressiva ele também... escolheu essa forma de falar com a gente. E a progressiva também. Não tudo a uma pessoa só e não tudo de uma vez. Por quê? Porque senão você não aguenta. É como a cruz. Ou não ele entende... começou a falar em Gênesis. Não, eu acho que eu enlouqueceria. Eu ficaria louco querendo sair daqui. Como várias vezes eu, mesmo sabendo tão pouco do céu, eu me deu a loucura de querer ir embora, de ficar implorando a Deus que me levasse. Me leva porque eu não aguento mais esse grau de curiosidade na minha vida, de entender a minha morada eterna, né? Se tudo é dado a uma pessoa só, essa pessoa só pode ter essa reação, né? De falar, o que eu tô fazendo aqui? Pra que é isso tudo? Me tira logo daqui, então. Mais ou menos igual Paulo, né? Eu morrer é lucro, mas tudo bem. Exatamente. Eu fico, né? E a progressão é a mesma coisa. Se você dá, a senhora deu o exemplo da criança, se você despeja todo o teu conhecimento em cima de uma criança, você vai gerar muito conflito na mente dela. E não entendimento. Mas com tudo isso, não só falando do céu, a gente viu uma declaração do Augusto Cury, num dado momento que nós conversávamos, ele dizendo que uma criança de 6, 7 anos hoje tem muito mais conhecimento do que César, imperador. Entendeu? De Roma, 2.000 anos atrás. Conhecimento sim, mas não tem maturidade. Então, nem maturidade, nem a revelação. Tem conhecimento, né? Mas informação, né? Informação que é diferente de ter uma maturidade e uma compreensão global. Então, Deus... Nós só começamos, gente, só falar porque que os segredos, eles não são falados de imediato para uma pessoa e de uma vez só. Deus começou a falar sobre a cruz do Calvário lá com Adão e Eva e continuou com cada um. Falou com Abraão tendo a experiência de ir para o Monte Moriá, entender um pouquinho do que seria aquele momento da cruz.
falando com Isaías, mostrando como seria a cruz, falando com Davi. Ele foi falando com todos os profetas como que seria exaustivamente, concorda comigo? Mas para cada um ele mostrou um pedacinho. Sim, mas quando Jesus chegou, não foi reconhecido pela grande massa daqueles que o esperavam, né? Mas tinha alguns antenados, poucos, muito poucos, mas antenados. Aí você entrou num ponto que é isso. Nós temos muita informação de forma progressiva, assim como foi a cruz ou o nascimento de Jesus. Mas e agora? E se a gente perder o grande momento porque a gente não está juntando essa informação para dizer, agora é a hora de muita coisa que está acontecendo. Então houve esse mistério. Por que é que nós cremos muito mais no plano de redenção de Deus, através de Jesus, do que aqueles que o receberam? Pois é. Do que o Estado judeu. Não é interessante isso? Meu Deus. Então você pode perder muita revelação se você não juntar as peças do quebra-cabeça. O próprio judeu, né, nós já falamos sobre isso, é lógico aqui que a gente não está partindo para judaísmo, mas eles têm aquela regra deles dos 4 níveis, né, de conhecimento da palavra. Lógico que o último nível que eles levam para o lado místico. A gente entende que é o lado dos segredos, os segredos ocultos dentro da palavra que são dados como revelação. E aí dizendo ao lado profético, que é o difícil de mergulhar dentro da palavra, né? Que você tem o literal, você tem a questão das alegorias, você tem a questão da interpretação e as regras de interpretação bíblica, e você tem os segredos que para nós é o lado profético da palavra, que é aquilo que a senhora é mestre, graças a Deus, Deus lhe brindou com esse dom. Não, e é maravilhoso a gente ter uma pessoa como a Naira, que é uma mestre profética, que é muito diferente do mestre normal, comum, né, do conhecimento da mensagem, da palavra. Ela vai muito além da maioria de todos nós, né? E ela puxa coisas interessantes. Por exemplo, né, eu me lembro há 20 bordoadas de anos atrás, quando a gente se conheceu, né, o quanto me impactava o fato de você pegar coisas do Novo Testamento, né? Que, por exemplo, Jesus desceu ao inferno, Jesus desceu até o Hades, até o seio de Abraão, recolhe ali as vidas, e junto ali era um peso pesado, porque tinha Davi, tinha Abraão, tinha até Adão mesmo, né? Os patriarcas, Noé, esses camaradas todos, grandes profetas, peso pesado. Jesus sai com eles, aí você vai lá para Salmos e mostra, olha aqui os portais eternos, né? Olha, quem é esse que 24, vem? E não é bonito? Cita ele aí para o povo poder ouvir. Salmo 24, né? Quando fantástico. Ele fala, quem é esse? É o Senhor da glória, né? E vem subindo. Meu Deus, Jesus subindo com a multidão, levanta a cabeça, ao portais eternos. E aí há um diálogo neste momento no Salmo 24. Exatamente. Assim como o Salmo 24, você vê que o Senhor antecipou para os judeus, Isaías 53, Salmo 22, tudo falando a respeito do Messias. E Isaías 53, então, chega a escrachar, chega a mostrar detalhes da crucificação e ressurreição. Eu digo assim que Deus abriu uma cortina para Isaías ver, né? Ele viu, porque para Deus não tem passado, presente e futuro. Então ele só abriu uma cortina e ele viu com tanto detalhe que não é assim, Deus falou, ele viu o retrato. Talvez ele não tenha nem o entendimento, né? Pois sem entendimento, mas viu. Mas faz pouco tempo atrás eu ouvi alguns mestres judaicos falando que eles tinham como proibido na escola rabínica de lerem o Isaías 53. Eles mas com o próprio entendimento. Não podiam ter entendimento, não podiam considerar absolutamente nada, porque não era hora. Imagina isso. Na verdade, na Yeshivá, o Isaías 53 é tido como o sofrimento da nação, né? Não como o sofrimento do Messias. Então, cegueira. E Ezequiel, capítulo 1, eles também estudam de uma forma, assim, só se tiver acima de 40 anos e etc. Mas o nosso foco é o segredo nesse podcast. E poderíamos falar de muitos segredos. A gente está falando. Tem muitos segredos, mas nós vamos falar hoje de um específico, que é o que nós celebramos há pouco tempo agora, recente, muito recente. Nós já fizemos um podcast sobre festas, mas nós falamos em geral sobre todas. O que a gente celebra na Páscoa, o que a gente celebra em Pentecoste, o que a gente celebra na Festa dos Tabernáculos. E nós falamos que é Cristo. Cristo que foi anunciado na festa da Páscoa,
porque ele morreu e ressuscitou, é o Espírito Santo, porque Cristo ascendeu aos céus e ressuscitou e ascendeu aos céus, ele enviou o Espírito Santo em Pentecostes, e nós falamos que também Jesus nasceu na festa dos tabernáculos. Mas não falamos nada detalhado, não entramos, só está aí, é só você ver aí nos podcasts os segredos das festas. Mas hoje a gente quer falar especificamente do segredo da festa dos tabernáculos, porque a gente está falando tanto da volta de Cristo, e essa é uma festa que está escrita em Zacarias. Deus poderia ter falado de várias festas, mas o interessante é que quando a gente chega em Zacarias, o Senhor fala que a festa dos tabernáculos, durante o milênio, vai ser celebrada. Posso ler? Pode ler, por favor. Zacarias 14:16. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então, ele está falando de milênio. Ele está falando que todas as nações vão ser obrigadas, coisa que agora a igreja se sente dispensada. A igreja acha que só celebrando Páscoa tá legal. Eu sei que Pentecostes existe, mas também não celebro. E eu sei que tem tabernáculo, mas também não celebro. Gente, quando Deus fala estatuto perpétuo, é estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo. Não foi revogado. Posso ler também aqui? Deuteronômio 16. Jesus mesmo fala, né, que ele não veio para revogar, ele veio para cumprir. A gente tem algumas passagens, né, mas eu separei duas aqui. Deuteronômio 16:16, que diz: 3 vezes por ano todo varão aparecerá diante do Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, festa das semanas e festa de tabernáculos. Lembrando que essas festas são Páscoa e Pentecostes. Porém, não aparecerá diante do Senhor de mãos vazias. E também tem lá em Levítico que tem a indicação acerca da festa de tabernáculos. E fala que é estatuto perpétuo. Exatamente. Então a gente está vendo que o pastor Vinícius está lendo aí, ele está lendo Levítico, ele está lendo 23, Deuteronômio, ele está lendo Pentateuco. Deuteronômio 16. Quando chega em Zacarias, que é o final do Antigo Zacarias Testamento, 14. quem aqui está falando que tem que celebrar? Olha, se não celebrar a festa dos tabernáculos, a nação vai receber juízo de Deus, não terá chuva sobre aquela nação, porque a festa dos tabernáculos ela fala justamente das águas. Então não vai ter água. Então, mas esse entendimento para quem está nos ouvindo, eu acredito que vale a pena a gente entrar um pouquinho sobre esse povo que vai restar das nações que subiram contra Israel, que ali no Armagedon, que vão ser corrigidos, vamos dizer assim, né, pelo próprio Senhor, porque senão Israel seria exterminado, varrido do mapa. E então ele fala, quando a gente, depois da festa, depois do Armagedon, da batalha do Armagedon, o Senhor então derrota ali Satanás, aquela coisa toda, e parte para o milênio, aprisiona Satanás, parte para o milênio. E fica um remanescente de seres humanos. É muito importante a gente ter esse entendimento. Mas e nós que subimos no arrebatamento? E a igreja do Senhor? Ela vai descer para o milênio? Sim, ela vai descer para o milênio e ela vai governar a terra com Cristo, que é o governo perfeito, né? E esse povo da igreja, o corpo de Cristo, que já desce com um corpo novo, um corpo glorificado, um corpo eterno, né? Sem ruga, sem mancha, sem enfermidades, sem velhice, nada mais disso. Então nós vamos conviver, né, ainda com um povo que não foi exterminado na grande tribulação, aqueles que sobraram, né? E essa convivência vai ser muito interessante. E eu quero deixar essa... Até porque merece depois Lembrando que o que o Jonas falou é a nossa visão pré-tribulacionista, né? Porque já vai ter um monte de comentário aqui, mas não sei o quê. Não vai ter tribulação, não precisa, não vai ter milênio. Não precisa, vai ter... gente, olha, se você crê, se você é pós-tribulacionista, se você é amilenista, nós só estamos falando aqui a nossa visão pré-tribulacionista. Não precisa gastar aí tempo falando, mas eu não acredito nisso. Se você não acredita, somos irmãos, não vamos perder a salvação. Essa é a nossa visão pré-tribulacionista, que vai ter arrebatamento, tribulação e milênio. Essa é a nossa visão. Por isso, o que o Jonas falou é a visão de quem
crê no que nós três aqui cremos desta forma. E 4. sabemos que depois, como o Jonas falou 4, porque o Aquino está aqui, também crê. Então, depois da tribulação, vai ter essa situação que o Jonas falou e que está escrito aqui na Bíblia, o milênio, reinar 1000 anos com Cristo aqui na Terra. Mas o nosso assunto isso aí é uma curiosidade à parte. Que eu gostaria muito de falar sobre ele, mas não é hoje, né? Mas a gente volta para falar. Então, nós vamos falar de festa dos tabernáculos, porque é uma festa tão cheia de revelação. Muita coisa. A primeira coisa foi, o que eu posso te dizer? Que o presente de Deus é a festa dos tabernáculos, porque Cristo veio na festa dos tabernáculos. Ele nasceu na festa dos tabernáculos. E eu acredito que vai voltar também por aí, né? Vou provar de uma forma muito simples. Vou provar para vocês como é que José e Maria, Maria teve o censo, eles tiveram que ir para Belém. E quando eles chegam em Belém, gente, é grudado em Jerusalém, né? Se Jerusalém já estava cheia, as hospedarias, por que as hospedarias em Belém estavam lotadas? O que estava acontecendo de diferente para que não tivesse... Gente, Belém não é Curaçao, Belém não é um ponto turístico. Ela não estava, as hospedarias lotadas, porque ali tem praias maravilhosas, tem hotéis luxuosos. Mas ele também não conseguiu lugar lá. Então, por quê? Porque estava lotado. Por que estava lotado? Porque 3 vezes por ano, todo mundo tinha ordem de Deus e eles obedeciam. Todos teriam que subir para Jerusalém. Como Jerusalém ficava mega lotado, não tinha mais como comportar tanta gente, o próximo lugar seria Belém. Então, Belém estava super lotado por causa da festa dos tabernáculos. Ah, mas você está delirando, como é que você sabe que foi na festa dos tabernáculos? Bom, foi na festa dos tabernáculos porque Deus... Eu vou primeiro falar e depois provar. Porque na festa, em cada uma das 3 festas era uma revelação de Jesus. A primeira festa, a Páscoa, e quem nasceu na Páscoa foi João Batista, daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Então, a Páscoa é morte, ressurreição de Jesus. Pentecostes, a vinda, descer do Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo vir e habitar, ficar conosco, permanecer em nós. E tabernáculos é o momento que o Senhor veio tabernacular conosco. Muito fraca a afirmação se eu só ficasse na palavra tabernacular. Mas nós temos uma informação em Lucas capítulo 1, que o pastor Vinícius vai ler para a gente. Então, a gente lendo todo esse trecho, né? Vamos ler do 5 para frente, 1:5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abiás. Sua mulher era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filho, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia. Aí o anjo vai falar e com aí ele. segue. E aí a gente vai... A senhora quer que eu já vá direto para... A gente tem... Pode falar. Primeiro explicar, porque aí o que aconteceu? Aqui é destacado que apareceu Zacarias e Isabel, porque João Batista precisa nascer, ele é o amigo do noivo, primo de Jesus, e vai nascer 6 meses antes de Jesus. Informação, então a gente Bíblia. Vai só avançar para chegar. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, do caso de Zacarias, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio diante dos homens. Em seguida vem: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade na Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem, desposada, com certo homem, etc, etc. A virgem chamava-se Maria. Então, até aqui a gente tem uma informação que Isabel e Zacarias foram presenteados por Deus.
os 2 idosos, de uma forma sobrenatural, assim como Abraão e Sara. Ela fica grávida e ela fica com uma gestação de 6 meses. Nós temos uma informação que Zacarias é do turno de Abiás. Exatamente. Por que temos essa informação? Porque a partir de Davi estabeleceu turnos para que se servisse ao Senhor, para que tivesse 24 horas de adoração e para que todos os sacerdotes tivessem o privilégio de poder servir a Deus. Então ele colocou vários turnos e cada um desses turnos tinha um nome. O turno de Abiás vai aparecer em 1 Crônicas 24, mas antes de você ler, eu quero explicar que cada turno, cada grupo, vamos dizer, cada grupo de sacerdote foram divididos em vários turnos. Então, cada grupo servia uma semana inteirinha lá. Então, o que eles iam fazer? Vamos fazer de conta que o Jonas, eu, o Vinícius e o Aquino, nós somos do turno de Abiás. Chegou a nossa vez. Nós somos o 8º turno. Isso significa que nós vamos servir no templo na 8ª semana depois da contagem do 1º mês. Então, nós chegamos aí, por sorte, tirar a sorte. Para que, assim, aí o Aquino chega lá e fala assim, eu não quero ir no altar de sacrifício não, porque levar o boi lá naquela rampa é muito, muito pesado, ou o cordeiro, eu prefiro ficar no altar do incenso. Aí o Jonas fala assim, eu quero acender a lâmpada. Pô, que experiência incrível que é acender a lâmpada. E eu vou falar assim, eu queria eu queria estar ali trocando os pães da proposição, cada um com o seu próprio sonho, o Vinícius com o seu próprio sonho. Só que é muito injusto, eu chego... E se os 3 quisessem aqui o altar do incenso? Porque o altar do incenso, todo sacerdote sabia que ia ter uma experiência sobrenatural na hora que colocasse o incenso, ia ter uma experiência. Então, e já pensou se os 4 quisessem a mesma coisa? Então, para não ter esse problema, tirava a sorte. E aí pronto, Aquino, você ficou com o altar do incenso. Ufa! Jonas, você ficou com o altar do sacrifício. E aí, cada um de nós aqui com a nossa função. Então, Zacarias tirou ali a sorte, ali era colocado lá os papeizinhos ali, ele tirou a sorte. Só que ali não tinha sorte, tinha propósito. Deus tinha um propósito com Zacarias dele estar no altar do incenso. Mas volta para o turno de Abiás. Lê, por favor, o turno de Abiás. Qual é o número da semana? 1 Crônicas, para quem quiser se localizar, 1 Crônicas 24. Eu vou ler o 1º verso e o 10º. O primeiro diz: quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. E aí, pulando para o 10. A 7ª, vão listando todas as semanas. 1ª semana, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª. O verso 10 diz: a 7ª, a Cós, e a 8ª, a Abiás. Pronto, então a gente já descobriu qual é a semana que Zacarias estava servindo no templo. A 8ª semana, a partir do 1º mês. Qual é o 1º mês? Janeiro? Não. A gente está falando de serviço no templo. Deus disse que o 1º mês na contagem para os sacerdotes seria o mês de Nissan, que é o mês de março ou abril. Por que eu falo março ou abril? Porque é um calendário lunar. Então, tem ano que a Páscoa cai em março, tem ano que a Páscoa cai em abril. Então, suponhamos que o turno de Abiás, que é a 8ª semana, então, se nós estamos no mês de março, você já vai para final de abril. Você está na 8ª semana. Então, pode ter sido, e se foi abril, você vai mais para frente, tá? Então, vamos colocar uma média? Março, então eu já estou em final de abril. Quando é que Zacarias foi servir? Em abril, final de abril. Aqui está escrito que ele volta para casa e que aí ele já ficou uma semana lá no templo. Ele fica mais uma semana, para voltar à sua vida normal. E depois só que ele teve relações com Isabel e ela concebeu. Então, nós já estamos na concepção de Isabel no mês de maio, tá? Então, agora é uma questão de matemática. Então, vai de maio... Põe 9 meses. Bota ali maio, junho, né? Vamos maio, junho, junho, 6 mesma meses. coisa. Maio, junho, tá? Mesma coisa. Se é março ou abril, então é maio ou junho.
Então, vamos colocar os 6 meses para frente. Que mês que vai dar? É o mês que Maria vai encontrar com ela. Você está em maio. Abril, maio, junho, julho, agosto ou setembro. Você está entendendo aonde que você chegou? Você chegou nos 6 meses de Isabel. Agora, eu estou falando que Maria, 6 meses depois, ela vai conceber, tá? Então, aí você sabe exatamente quando que você está de Maria. Então, você vai fazer a contagem agora Aí você fala assim, e quando é que João Batista nasceu? É só você colocar para frente a gravidez, mas você vai colocar mais 4 meses e você vai até o nascimento de João Batista, que vai dar na Páscoa. E aí, se João Batista foi na Páscoa, põe 6 meses mais para frente, você vai cair em setembro, outubro, Maria. Você viu que é uma questão de matemática. É muito simples você entender que Jesus não nasceu em dezembro. Agora, eu não quero polêmica aqui. Tem muita gente que radicalizou. Ah, tá bom, se Jesus nasceu na festa dos tabernáculos, eu sou proibido de celebrar o Natal. Não. Você celebre o Natal, celebre a festa dos tabernáculos, celebre o nascimento de Jesus nos tabernáculos, celebre o nascimento de Jesus, que seria, né, a festa dos tabernáculos, que seria setembro, outubro. Tem mês que cai tem ano que cai em setembro, tem ano que, como este ano, caiu em outubro. Celebre em dezembro de novo, celebre em janeiro e fevereiro. Gente, quanto mais se celebrar o momento em que Jesus veio e o verbo se fez carne, melhor. Então não vamos entrar em discussão quando celebrar. Eu só estou aqui para te dizer que você precisa celebrar também a festa dos tabernáculos. Por que foi para dezembro? Aí a gente vai entrar numa outra história. Constantino, ele quis fazer um sincretismo daquilo no ano 300 depois de Cristo. Ele adorava ali deuses e ele tinha uma deusa que ele adorava ali em dezembro e ele colocou a festa em dezembro. Mas não vamos entrar em discussão, em radicalismo. Eu só quero te dizer que primeiro significado da festa dos tabernáculos, glória. A glória em pessoa veio e se manifestou. E poucos, como disse o Jonas, poucos perceberam que a glória tinha chegado. Deus precisou pegar pessoas que os religiosos não estavam prontos para esse momento. Eles deveriam estar aguardando o Messias, ainda mais que teve sinal no céu. Teve a estrela. Tanto que os reis magos vieram atrás da revelação, porque eles entenderam que está escrito lá, estava escrito em Números 24, dessa estrela. Então, teve manifestação. Então, Deus, olha, estrangeiros entenderam que foram os 3 reis magos. Pessoas não religiosas, simples, como os pastores, receberam a revelação de que Jesus tinha chegado. Quem perdeu a revelação? O homem que perdeu o privilégio, o dono da hospedaria, de poder abrigar a glória de Deus. Você acha que aqueles 400 anos que os profetas não anunciaram mais absolutamente nada em Israel, teve alguma influência para esse esquecimento? Eu considero esses 400 anos de silêncio e de escuridão, como eles são chamados, os mesmos 400 anos que eles passaram no Egito. A promessa tinha sido feita 400 anos antes para Abraão. Se você não alimentar no teu coração a promessa de Deus, amém, a nossa amnésia é muito rápida, o nosso esquecimento é muito rápido. Então, eu considero essa amnésia, você tocou num assunto muito importante. Sim, a mesma de 2000 anos atrás. Jesus disse que voltaria. E hoje ninguém mais está esperando a volta de Jesus. São poucos os não que posso de fato estão esperando. Estou falando que são poucos os que esperam. E Jesus, ele não falou, espera agora, ó, para essa geração. Ele foi avisando os seus discípulos. Gente, olha, subiu lá no Monte das Oliveiras e falou todos os sinais que teriam que acontecer. Ele falou do ano 70 depois de Cristo, da destruição, etc. e tal. Mas ele falou, olha, mas tem que ter todos esses sinais aqui, que são os princípios das dores, aí eu já vou estar às portas. Mas a igreja, do mesmo jeito que esses 400 anos de silêncio, antes de Jesus nascer, os 400 anos de esquecimento lá no Egito, a nossa geração está com um esquecimento de que Jesus está voltando.
é a mesma coisa. Isso é natural do ser humano, né? Antigamente, quando eu lia a palavra, eu ficava pensando assim, poxa, a Bíblia inteira é uma história de recomeços e quedas. É um povo que vai para a idolatria e volta. É um povo que atravessa o mar e no dia seguinte está reclamando da comida. É um povo que sai da escravidão e tal. A gente deu esse outro exemplo, né, do período de 400 anos que o pastor o Jonas relembrou. E tem várias situações, até de muita velocidade, como no caso de Elias, né? Ele tinha acabado de vencer os profetas de Baal, acabou de ver fogo descer do céu, daí a pouco ele se enfia numa caverna. Ele esqueceu tudo o que aconteceu tão rápido. A gente tem essa tendência. E a mesma coisa vale para a promessa de Cristo, né? Já passou 2000 anos e as pessoas pararam de falar sobre isso, a grande maioria parou. Não é uma mensagem que hoje empolga mais, e muito tristes por isso. Muitas igrejas falam pouco sobre a volta de Jesus, né? E está às portas para acontecer. Então, quando a gente traz uma festa dessa à memória, a gente está lembrando um dos momentos mais importantes, que foi essa primeira vinda e que será a segunda vinda, a derradeira vinda, o momento em que ele vem para reinar no milênio, segundo a nossa visão. Sim, e é uma festa tão importante que Deus colocou vários adventos importantíssimos, bem juntinho. É o dia de Yom Kippur, o dia do perdão, para lembrar que Jesus abriu a cortina, ele rasgou o véu, ele é o sumo sacerdote que entrou do outro lado, mas não entrou sozinho, entrou e rasgou definitivamente, e hoje a gente tem acesso ao trono. Você tem a festa das trombetas, que fala também deste momento, que a trombeta que está tocando, porque Jesus está voltando. Essas festas são todas bem juntinhas da festa dos tabernáculos. Então, a festa dos tabernáculos, a gente celebra Jesus, em João capítulo 7, como a gente viu agora no nosso culto recente. João capítulo 7, no meio da festa dos tabernáculos, está escrito que Jesus subiu para a festa. E no último dia da festa, em João capítulo 7, ele diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Posso ler para todo mundo? Leia. No último dia... João 7, 37. 37, que no culto eu falei o versículo 17. errado, 17. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí eu faço uma pergunta para vocês dois. Se Jesus quisesse revogar a festa dos tabernáculos, por que é que ele se revelou no meio da festa dos tabernáculos e ainda reforçou o sentido da festa? Porque se a festa é pedir águas, uma das coisas é pedir chuva para a colheita. Então, todo mundo se reúne e começa... Isso há 2000 anos atrás, andava 7 vezes no último dia da festa ao redor do altar, falando salva-nos Senhor, faze-nos prosperar, e tudo isso clamando para que Deus enviasse a bênção e a chuva. Se a festa fala de água, fala de chuva, Jesus trata do assunto aí água, né? Então, por que ele foi reforçar essa festa? Ele foi validar a festa. Ele deveria levantar, se ele quisesse revogar e falar... Gente, eu quero dizer que a partir de agora não celebrem mais nenhuma festa. Eu estou revogando as festas. Não, ele vai e ele valida a Páscoa. Morrendo na Páscoa, ressuscitando na Páscoa, porque a Páscoa dura 7 dias, então ele morre na Páscoa e ele ressuscita na Páscoa. Aí ele valida a Páscoa. Pois ele promete. Aí ele valida Pentecoste e fala, vai para Jerusalém, aguarda. Até que fique lá, até que sejam revestidos de poder. Ele valida Pentecoste, porque o Espírito Santo vai em Pentecoste. Aí ele valida a festa de tabernáculos, estando no meio e gritando o assunto da festa, água. Só que, gente, vocês estão procurando água na medida errada, porque o sacerdote, o máximo que ele podia era um jarro de ouro que ele tirava água de lá da fonte de Siloé e despejava no altar. Ele só está falando, gente, vocês estão procurando um jarro? Eu estou oferecendo um rio. Não troca aí. Tá igual a Agar chorando por causa de um cântaro que tinha acabado de água e tinha um poço do lado dela. Aí Deus falou, peraí, Agar, abre os olhos, eu estou oferecendo um poço, você está chorando por causa de um cântaro. Aí Deus ali, Jesus no meio da festa, vocês estão aqui
encantados com essa jarra dourada. Dourada de ouro mesmo, não era dourada de metal, não, era ouro, preciosa. Vocês estão encantados com essa medida de água que está sendo derramada aqui no altar. Eu estou aqui, eu sou a fonte, eu sou o rio, então vem para mim. E eu falei lá no culto de tabernáculos que para mim a cena mais triste, porque a gente lê a Bíblia muito rápido, gente. A cena mais triste é que eu não tenho no versículo seguinte, e a multidão foi perto de Jesus e disse, dá-nos desta água, queremos beber, temos sede, queremos não uma jarra, queremos a fonte de água viva. Não, ninguém. Ele falou e caiu no vazio a palavra, o convite dele caiu no vazio, não é? Muito até pelo contrário. Mas são os segredos que a gente começou falando, né? São os mistérios. Como que eles poderiam entender algo tão importante e colocar em prática na vida deles uma declaração dessa do Senhor? Sem a ajuda do Espírito Santo. Sem a ajuda do Espírito Santo. E porque o entendimento que eles tinham de tabernáculo, acredito eu, né, antes de Jesus, na verdade era a questão da colheita. Assim como Pentecostes era a primeira colheita, né? Depois tabernáculo a segunda e última colheita do ano. Então eles trabalhavam muito, mas não entendiam o significado de tudo aquilo. Eu acredito que hoje, com o Espírito Santo, a gente tem perdido bastante espaço na nossa relação com Deus, exatamente porque a gente não busca muito, entendeu? Eu me lembro quando nós começamos há 20 e tantos anos atrás a colocar em prática as festas na igreja, como que outros irmãos nossos de outras congregações indagavam a respeito da gente estar judaizando a igreja. E, na verdade, não era nada disso. Tem algumas pessoas que judaizam, mas nós estamos celebrando Jesus. Sim. Agora, quando tu celebra Jesus nas 3 festas, é maravilhoso. Né? E a gente sabe o quanto isso alegra o coração do Senhor. Com certeza. Né? Então, em cima daquilo que o Jonas falou, será que esse convite, já que eles não tinham como entender, porque não tinha o Espírito Santo, toda profecia ela é progressiva, toda revelação é progressiva. Então, quer dizer que Jesus ele se levanta no meio da festa dos tabernáculos para deixar registrado, para você entender que a festa dos tabernáculos não foi revogada. É um segredo de Deus. Ela passou a ser como que uma festa oculta, porque ninguém fala sobre ela, ninguém entende direito sobre ela, não é ensinado sobre ela. Ela é a festa da alegria, ela é a festa da gratidão, porque o povo, ele faz, ali os judeus até hoje fazem cabanas e nela se alimentam durante 7 dias para lembrar que Deus foi o Deus protetor, provisor, provedor e aquele que pôde não só prover, mas proteger. Então, eles celebram, eles agradecem essa provisão. É a festa que fala das águas, como eu disse, e que fala da última colheita. Falando da última colheita, que é o nosso assunto predileto, eu quero que vocês dois possam falar dessa última colheita, porque Jesus, em Mateus capítulo 9, ele levantou os olhos e disse, os campos estão prontos, mas tem poucos trabalhadores. Então, festa dos tabernáculos, nesse culto nosso último de tabernáculos, eu falei, eu considero como a festa do Ide. Porque antes de Jesus voltar, nós precisamos responder ao chamado dele de Mateus 24, o evangelho ser pregado para todos. Então, nós precisamos, neste momento, sermos revestidos de poder, porque a Igreja de Cristo está muito fraca. Nós precisamos sair revestidos de poder, com sinais, com prodígios, com maravilhas, com sabedoria celestial. E nós precisamos essa última colheita, que é uma multidão que está esperando a gente se levantar. Eu acredito fortemente que o Senhor vai levantar muitos evangelistas nesse período, nesse tempo, né? E eu chamo a sua atenção no sentido de que, caso você esteja se sentindo incomodado ou mexido, se você tem ouvido de alguma forma o Senhor te chamando para o evangelismo, para pregar esse evangelho a tempo e fora de tempo, para poder fazer parte daquele rol de trabalhadores que não são muitos, não serão muitos, infelizmente, muitos frutos maduros
poucos ceifadores, entendeu? Então, essa estatística de Jesus, né? Não Ele mesmo falou, entendeu? Então, vamos nos levantar e falar: eis-nos aqui, Senhor. Usa-me a mim, entendeu? Sim. Porque não fica esperando mais. Sabe, se a tua igreja já está cheia de ovelhas, não importa, estimula seus irmãos a fazerem isso, entendeu? Vamos buscar aquela que está perdida, vamos pensar menos em nós aqui dentro, Sim. porque a igreja do Senhor hoje se transformou em uma coisa muito estranha. Está todo mundo preocupado consigo mesmo, todo mundo querendo melhorar seu padrão de vida, todo mundo visando as bênçãos dos céus, mas está esquecendo que dentro da sua própria família você tem todos os seus parentes ainda não convertidos, seus amigos, você nunca teve coragem de convidá-los. Você não precisa fazer muito. A palavra diz que seria um tempo tão especial que você tocaria no fruto e ele cairia nas suas mãos. Que nem Cornélio, né? Cornélio, o impacto de Deus na vida de Cornélio, Cornélio se preocupou com sua família, a sua família era posicionada em Deus, mas aí a gente tem uma informação, que Cornélio, ele chamou os vizinhos e amigos para reunir, para ouvir Pedro. Não quero ir muito longe, eu quero pegar a época de Jesus mesmo, quando João Batista, que foi incumbido por Deus Pai de anunciá-lo, né, o que ele faz? Ele foi incansável, ele não estava preocupado se todos estavam entendendo que era tempo de arrependimento, porque o reino estava chegando, sendo implantado. Ele anunciou, e de fato houveram muitas conversões, muitas pessoas entenderam e passaram a segui-los, né? Então, hoje, seja um João Batista, anuncie a mensagem dele. A mensagem para hoje é: arrependei-vos. Sim. Nós estamos de volta com a mesma mensagem, né? E agora o espírito de Elias também virá sobre nós para essa missão. Então, é um tempo de milagres, é um tempo de manifestações do poder sobrenatural de Deus. É um momento de você estar pregando, não é essas coisas que a gente vê por aí, alguém insistindo em mostrar curas, milagres. Não, é um tempo em que você vai estar pregando no altar e as pessoas estarão sendo curadas. O grupo de louvor vai estar ministrando, cantando, e pessoas estarão sendo curadas dentro do templo, entendeu? Então, essa é a nossa missão para esse tempo. E eu fico feliz que a gente tenha tido a oportunidade de falar com vocês sobre essa questão dos segredos de Deus, os mistérios de Deus, que serão e são revelados apenas aos seus amigos. Seja um amigo de Deus. Se coloque diante dele e fala: Senhor, eu quero ser teu amigo. O que eu preciso para isso? Agora, não fique preocupado se ele vai falar como disse para aquele jovem: você já tem tudo, então não tem mais nada a fazer. Não, pegue tua riqueza e divida com os pobres. Cuidado com o que você vai falar também, né? Vê se você está preparado para atender ao chamado. Mas eu creio que esse é o tempo de muitas bênçãos de Deus sobre a vida de todos nós, mas a gente tem que focar em ganhar vidas para o Senhor. Isso é tudo. Hoje o máximo, no meu entendimento, para a igreja do Senhor é o ID, como a Naira falou mais cedo, o ID do Senhor para pregar esse evangelho e trazer essas vidas para Cristo. E aí eu já quero antecipar uma tonelada de comentários que eu sei que vai vir. A minha igreja não celebra. E aí como é que eu celebro? Como é que eu faço para celebrar as festas? Olha, uma boa forma... Se você quer, não condene a sua igreja, não fique falando, não gaste. Pegue um curso da Naira Pedrini no YouTube que você vai aprender sobre as festas. Tem temas que eu falei de festas, tem podcast que nós falamos de festas e tem o culto. É só você digitar lá na Iaúque TV, que é o canal da igreja. Ali tem festa da Páscoa, que é mais comum, mas tem a festa de Pentecostes. E agora, super recente, teve a festa de Tabernáculo. Digita ali, festa dos Tabernáculos, foi domingo, dia 16. Isso. Domingo, dia 16, no canal IAUC TV. E pronto, você vai ver a festa do tabernáculo, você celebra aí na tua vida. Celebrar é você se regozijar no teu coração. Amém. Você não vai fazer nenhum ritual, você não vai fazer nada diferente. Você vai mergulhar na palavra e você vai agradecer. Senhor Jesus, muito obrigado. Porque 2000 anos atrás, o Senhor veio. E a festa dos tabernáculos é tão completa que o Senhor veio na festa dos tabernáculos e o Senhor vai voltar na festa dos tabernáculos. Então eu te louvo, eu te adoro. Isso é celebrar a festa dos tabernáculos. Sem ritual zero. O que vocês fazem? Nada.
Um louvor, a equipe de dança, porque a gente está celebrando que Jesus veio e que Jesus vai voltar. Aí tem a adoração, porque a gente está celebrando que Jesus veio e que Jesus vai voltar. Se você vê os louvores, a gente começou o culto com o louvor que você até falou antes de... Qual foi aquele? Glória, glória. Glória, glória, aleluia. Que foi... É o que os anjos cantaram ali para falar para os pastores que o rei tinha nascido. Então é isso. É um culto... E você pode fazer esse culto aí na sua casa. Falar, Senhor, eu quero te louvar por essa revelação que o Senhor deixou, esse segredo lindo aqui. Amém. O Senhor veio e o Senhor vai voltar na festa dos tabernáculos. É uma festa cheia de simbologia, né? A gente falou alguma coisa, né? Tem muita coisa. E essas festas, a senhora comentou, são sempre relacionadas à questão de plantação, né? De colher, plantar e colher. Tem até um paralelo que eu gosto muito. Ontem a gente acabou... estações, né? Esses dias a gente acabou não falando sobre os elementos, né, da sucá, os paralelos que tem, que você vai ver o judeu celebrando, ele carrega um ramo na mão, que tem a murta, o salgueiro, a palmeira e uma cidra, que é raro de ver no Brasil, mas parece um limãozão siciliano. O etrogue. Gigante, o etrogue. Né? E a gente vê que esses elementos têm uma simbologia para o judeu, mas tem uma simbologia que Jesus fez um paralelo. E eu vejo muito paralelismo com a parábola do semeador. Né? Os quatro tipos de pessoas, os 4 tipos de semente. Né? Aquela que é jogada em beira de caminho, entre espinhos, entre pedras, e a que é em solo bom. Cada uma simbolizando uma coisa. E tudo isso está na festa de tabernáculos, né? E para mim, etrogue, que é o fruto ali no meio, é o que nós precisamos dar fruto. Exatamente, fruto. É o fruto. É a semente lançada em solo fértil, que germina e que dá muito fruto. Né? Que tem aroma e que tem sabor. É o crente que estuda a palavra e que pratica a palavra. Né? Não é o teólogo, né? O teólogo é importante, mas não só o teólogo. O teólogo, mais importante, o praticante, do que aquele que só estuda. Amém. Então tem muita simbologia dentro da festa de tabernáculos que, assim, é uma pena. Daria para muita coisa. Tem a visão profética dentro dessa festa é muito grande. Forte. Ela simboliza Jesus tabernaculando dentro de nós e daqui a pouco reinando no milênio, no reino perfeito, incorruptível, né? No momento que nós vivemos aí de tanta divisão, de tanta segregação, ele vem para agrupar, ele vem para trazer as suas ovelhas para o aprisco, ele vem para ser aquele pastor que fala e nós conhecemos a sua voz, não precisamos nem abrir o olho para saber que é ele que está falando. É um reino de amor, não precisa de lei, não precisa de polícia, né? A gente vai cumprir tudo que tem que cumprir por conta de sermos constrangidos pelo seu amor e pelos seus olhos de fogo. A luz que vai resplandecer entre nós virá do seu trono, a água, como a pastora falou, que vai realmente saciar a nossa sede, vai ter em fartura. Então é o reino perfeito, que é o reino do Senhor. E eu termino fazendo uma pergunta. Se essa festa é tão importante para Deus, a ponto dele deixar em Zacarias 14, dizendo que as nações serão punidas, as que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos, por que não é importante para o corpo de Cristo? O inimigo nos cegou, né? Se é importante para Deus, por que não é importante para a igreja? Porque, como foi dito aí, o inimigo cegou para esconder esse grande segredo do céu. Mas você tem esse segredo revelado, porque ele está aqui escrito. Era só ler mesmo. Amém. E eu espero que você tenha entendido e que a revelação e a glória do Senhor venha sobre a sua vida. Vai lá, veja o outro podcast, o tema que eu falei sobre festas, para complementar tudo isso. E também veja o culto da festa dos tabernáculos, que aí você vai ver que a gente não tem ritual zero. Tem Jesus 100%. Celebração. Sim, celebração de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você mesmo ora? Então vamos orar. Senhor, eu quero te louvar, porque o Senhor é o Deus amigo. Amém. Que revela. O Senhor é rei absoluto. O Senhor reina e domina sobre a terra. Amém. Mas o Senhor se faz próximo. O Senhor quer que nós entendamos. E o Senhor abre a cortina da revelação. Amém. Que o Senhor possa abrir agora os olhos do entendimento dos amados que aqui estão.
para que eles possam entender mais de Cristo, Aleluia. celebrar mais Cristo, amar mais a Cristo e, Senhor, mergulhar Aleluia. na sua revelação para crescerem, frutificarem e responderem ao chamado do ID, em nome de Jesus. Amém. Amém.